Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui cá entre nós para falar sobre avaliação de aprendizagem. E para dissertar sobre esse assunto, para debater, para discutir, eu trouxe dois convidados super especiais que vivem isso na prática, vivem isso todos os dias e podem trazer muitas e muitas experiências para compartilhar com vocês. Então aqui comigo eu tenho o José Luiz Garcia, mais conhecido como Zé, que é publicitário, é designer instrucional e que trabalha com isso há quase uma década, pode-se dizer, não é? Não precisa chegar nesse mérito, mas é isso aí. Tá chegando perto. E aqui também a Rafaela Ramires, conhecido como a Rafa, que é licenciada, bacharel em letras e também designer instrucional e com alguns anos de experiência. No caso de mulheres, eu não vou nem citar os anos, porque é muito mais indelicado do que os homens, né? E aí, eu vou fazer algumas perguntas para eles, mas você fique super à vontade de também inserir aí nos comentários do vídeo perguntas que posteriormente podem ser respondidas por eles. Combinado? E aí, eu vou começar com as damas, né? E aí, fazendo uma pergunta, Rafa, que eu gostaria de saber a sua opinião e que o Zé complementasse também. A gente está falando sobre avaliações de aprendizagem, seguindo como premissa o que o educador Kirkpatrick trouxe para a gente desde 1976, que foi a avaliação de aprendizagem em 4 níveis. Né? Então, só relembrando, reação, conhecimento, comportamento e resultado. Mas eu gostaria de saber de você e com a sua experiência, existe um jeito certo ou mais adequado para a gente avaliar um treinando? Certo, eu acho que não existe. Eu acho que realmente existe um jeito mais adequado de avaliar, a depender do objetivo que eu tenho com um determinado projeto e o resultado que eu quero alcançar com isso. Então, muitas vezes, uma avaliação formativa, ela realmente pode ser mais adequada para uma determinada situação, porque eu quero realmente ter uma certificação daquilo, eu quero saber quanto que o aluno conseguiu reter daquela informação que eu passei para ele. Mas, por outro lado, uma avaliação formativa também pode ser muito melhor para outros casos, se é um projeto, um treinamento que eu preciso acompanhar todo o meu aluno ao longo do processo, e aí eu vou medindo a evolução que ele teve, os tropeços, os acertos, eu estou bem mais presente, bem mais próxima dele nesse sentido. Então, se esse é o meu propósito, se esse é o meu objetivo, então é melhor eu avaliar dessa forma. Então, acho que tudo vai depender muito do que eu quero com aquilo, né? A gente, nessa visão de educador e de designer instrucional, eu acho que essa é a nossa maior premissa, assim, quando a gente pensa em avaliação. Que objetivo eu tenho com aquilo? Partindo desse objetivo é que eu vou definir a melhor forma de avaliar os meus alunos dentro desse contexto todo. Legal. E aí, até falando assim, né, teve um dos programetes que a gente gravou, em que eu começo a dizer assim, antes da gente pensar em avaliação, eu acho que a gente tem que buscar uma resposta para uma pergunta inicial, que é, o que eu quero com aquele treinamento? Que resultado eu quero atingir? E aí, mediante o resultado que eu desejo atingir, aí sim eu vou buscar as melhores formas de avaliar, de ensinar, de transmitir o conhecimento. E aí, Zé, eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Considerando que boa parte, né, quase 100% aí dos nossos treinandos são mais velhos, né, pessoas que já trazem essa bagagem, já trazem um conhecimento que deve ser levado em consideração, você acredita que a avaliação formativa, ela é a mais adequada ou não? Ou mesmo para esse público eu posso balancear aí as formas de avaliação? No caso da avaliação, eu acho que a gente pode, que assim, né, no nosso trabalho, a gente geralmente pensa na avaliação lá no final, né? Só que, na verdade, o estilo que você vai aplicar nela é decidido lá no começo, porque quando você começa a entender, claro, você tem objetivos e você tem que, isso faz parte do todo que você precisa levar em consideração. Mas um ponto muito importante, até para mensurar de maneira correta, porque a avaliação tem também esse foco, sim, né? Você tem precisa esse mensurar viés, o exato. resultado. Mas é entender o público, né? Então, quando você fala de um público adulto, como você disse, eu acho que você tem que levar uma série de bagagens em consideração. E assim, claro, a avaliação formativa ela é muito interessante, porque você consegue extrair alguns pontos de vista e ter alguns olhares que você não tem numa sumativa, por exemplo. Né? Principalmente comportamento, né? Que você não põe isso na somativa, né? Sem falar que a gente estava falando antes, né, um pouquinho, de um ponto que é interessante. A gente tem, pra gente,
quase que a avaliação tem um caráter punitivo, assim, né? Você acerta ou você erra, né? E tudo mais. Mas, na verdade, né, que você estava comentando, ela é uma ferramenta que te ajuda no teu processo de aprendizagem, né? É estímulo, né? Exato. É tudo uma questão de ponto de vista mesmo, né? Então, quando você coloca uma avaliação somativa, você naturalmente já cria uma barreira aqui. É isso que eu ia falar, quer dizer, a gente acha que tem até um trauma de infância, né? Poxa vida, vai começar as provas na escola, então a gente já não dorme um dia antes, já fica apavorado, a mão começa a suar, a tremer, então você já fica em pânico. E eu acho que a gente trouxe muito dessa experiência negativa da avaliação da escola regular, não é isso, Rafa? Com certeza. A avaliação formativa, que é a mais comum, é que quase toda escola, instituição usa, porque ela me mostra, é como se fosse um julgamento, né? Tá certo ou tá errado. Tô te julgando se você acertou ou se você errou. Mas ela acaba, claro, ela é muito adequada para algumas coisas, mas se ela não é muito bem usada, ela só me dá um recorte, como se fosse um filme, eu pego só uma cena desse filme, para saber se ele foi bem ou se ele não foi. E não necessariamente nesse dia da avaliação a pessoa estava bem para fazer aquilo e conseguiu me dar um resultado. Exato, às vezes fatores externos influenciaram negativamente para aquele dia. Isso não quer dizer que ela não saiba, né? Por isso que eu acho que, assim, não sei se existe um ideal, mas se existisse um ideal, seria sempre que possível ter mais que uma maneira de avaliar dentro de um contexto de curso ou de treinamento, de lá o que for, né? Porque aí sim você consegue atingir diversos momentos né? e as pessoas de maneiras muito variadas, né? Então acho que... Não, sem dúvida. E aí eu venho até pegando de gancho, e aí eu vou começar com você levando essa pergunta, né? Porque está muito na moda hoje, deve chegar muitas ordens de serviço para vocês. Eu quero um jogo, quero gamificar esse conhecimento, porque eu acho que o jogo vai ser isso, vai ser aquilo, enfim. Tá todo mundo achando que o jogo é a solução plena de todos os nossos problemas. Mas você acredita que essa é, de fato, a melhor solução? O jogo, usar a gamificação para transmitir um conhecimento e para extrair a avaliação dessa pessoa? Então, eu acredito que o jogo, ele é interessante, uma ferramenta interessante, porque é uma tentativa de engajamento para uma coisa que as pessoas não costumam se engajar, né? Porque ninguém gosta de fazer avaliação, né? Então, por exemplo, se você tem Estamos mascarando a avaliação. Não chega, não sei se chega a ser isso, mas quando você tem são formas de apresentar a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente fez recentemente um projeto, um gamezinho para o aluno colocar em ordem os ingredientes da pizza que ele tem que montar, né? Aí a gente fez um game todo legal de clicar e arrastar, então você tinha lá todos os desenhos dos ingredientes, né? É uma forma do aluno interagir com aquilo diferente de eu ter, por exemplo, uma pergunta. O que vem primeiro, qual é a né? ordem certa? A, B, C, D, sabe? Então, você tem um jeito diferente de apresentar aquilo. E eu acho que quanto mais engajado uma pessoa tá em qualquer atividade que ela estiver fazendo, né? Melhor vai ser o resultado dela. Então, será que, nesse caso, acho que o jogo, ele é legal por isso, porque você acaba conseguindo apresentar um desafio de uma maneira um pouco mais atrativa. Que acho que do mesmo jeito que a gente tem um pouco de aversão à avaliação sumativa por causa de escola e tudo mais, quando você pensa em jogo, tudo bem que não é exatamente uma coisa muito correta, a gamificação não é isso, né? Mas, tipo, quando você pensa em jogo, pura e simplesmente jogo, você traz uma memória afetiva muito mais legal, né? Sim, muito mais divertido, né? Tá ligado à diversão, tá ligado ao entretenimento. Então, por isso, acho que as estratégias de jogo em avaliação, de um modo geral, elas são bem-vindas por isso. Assim, sabe? E até pegando essa questão, né, e a gente veio conversando, fazendo uma prévia antes, né, de iniciar o bate-papo, você falou muito da questão da importância das avaliações práticas, né, de você assistir o treinando,
E aí entra também essa coisa muito do jogo físico, né? Quer dizer, não é só o game ali no celular, no computador, no ensino à distância. No presencial, o efeito da jogabilidade também é positivo para avaliar, não é? Sim, é até assim, quando a gente muda de plataforma, porque é uma outra coisa que acontece muito, né? Quando a gente fala em jogo hoje, a gente pensa em celular, tablet e, sei lá, né? Esse tipo de coisa. Mas jogo é um negócio muito maior, né? Então, quando você muda a plataforma e apresenta isso de uma maneira presencial, por exemplo, um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, sabe? É um jeito de apresentar o conteúdo na mesma ideia que a gente estava falando antes, mas é diferente também, sabe? Então, é um jeito de engajar também de uma maneira... a gente tem resultados interessantes assim, com relação ao jogo físico, né? É um outro tipo de interação que a gente promove também, né? Porque aí eu consigo unir mais pessoas, fazer com que eu uso presencialmente falando, né, em treinamentos presenciais, quando eu tenho um jogo, algum outro tipo de atividade prática, eu consigo envolver todas as pessoas para elas também contribuírem com o processo de avaliação um do outro, porque aí eu aprendi, eu posso passar para você. Não, e para um facilitador que usa como critério uma avaliação formativa, isso é ótimo, né? Porque através do jogo eu vou ver entrosamento, eu vou ver comportamento, conflitos, uma série de coisas, né? Exato. Ô, Rafa, e aí falando então, sendo mais didática aí, coloca pra gente, no ensino à distância e no presencial, muda a forma de avaliar o treinando? Com certeza muda. Muda porque, como ele já falou também, a gente tem ferramentas diferentes que vão poder me ajudar a mensurar esse desempenho dele. Então, à distância eu tenho relatórios, eu tenho plataformas, eu tenho outra forma de ver o resultado disso. E presencialmente é um outro contexto, é totalmente diferente. A começar porque presencial eu tenho alguém que está lá comigo, um mediador ou um facilitador que está mais próximo. Então, ele está acompanhando ao vivo tudo que está acontecendo, se eu estou aprendendo, se eu não estou, se eu estou motivada, se eu não estou. Mas quando eu trago isso para um outro cenário, que é a distância, geralmente o aluno está sozinho, ele aprende no tempo dele, quando é melhor para ele, quando ele tem disponibilidade para isso. E aí ele vai seguindo o fluxo, né, de aprendizagem da melhor forma que lhe cabe. E aí eu acho também que dentro desse cenário, as perspectivas também são outras. Eu preciso olhar, eu como educador, como avaliador, olhar para isso de uma outra forma. E entender que como eu mudei de cenário, eu também preciso saber que eu preciso mudar o jeito de olhar para aquilo, porque eu também vou ter outros resultados. É muito mais difícil eu tentar unir essas pessoas quando eu estou falando de um contexto à distância. O treinamento é outro, a extensão do treinamento é outra, muito diferente desse contexto presencial. E aí, para fechar, eu queria levar para vocês uma reflexão. No treinamento presencial, comumente, e até pela nossa própria experiência, a gente vê muita aplicação apenas do nível 1 das avaliações de aprendizagem, segundo Kirkpatrick, né? Então, se aplica, acabou o treinamento, pá, uma avaliação de reação, e fica nisso. Quer dizer, eu avalio se o cafezinho estava quente, se o pão de queijo estava gostoso e, malemar, se a performance lá do facilitador, do mediador, estava de acordo com a minha expectativa. E ponto. O que é errado. E no ensino à distância, eu acho que até para tornar mais próximo, a gente acaba inserindo, né, entre um conteúdo e outro, um quiz, uma série de perguntas para emitir certificado, a avaliação de reação, mas eu tenho muito mais instrumentos avaliativos do que se aplica num treinamento presencial. E não precisa ser assim. Então eu queria saber da opinião de vocês e o que vocês sugerem para tornar muito parecido os programas à distância nos treinamentos presenciais. O que mais a gente pode fazer presencialmente para avaliar o treinando? E aí eu começo com o Zé. Acredito que presencialmente isso já é uma vantagem. Nesse caso eu considero vantagem porque você consegue fazer uma coisa que é muito mais complicado no ensino à distância, que é a proposta de atividades práticas mesmo, né? Então, práticas coletivas, né? Então, que é assim, se você está falando num contexto à distância, você pode ter lá um fórum, você pode ter umas ferramentas, né, que podem proporcionar isso, mas de uma maneira muito mais fria. Num ambiente presencial, você consegue fazer aquilo lá na hora, você consegue
ser criativo e ter possibilidades de trabalho com atividades que você talvez não consiga tão facilmente no caso de um EAD, né? Então, eu assim, o grande legal, eu acho que do treinamento presencial é essa possibilidade de você conseguir criar atividades que engajem e que mostrem resultados que você não conseguiria numa avaliação sumativa, por exemplo. E você, Rafa? Eu acho que promover dinâmicas e uma outra forma de fazer com que as pessoas possam ali mesmo já mostrar o que elas estão aprendendo, acho que é muito válido. Talvez uma exposição, fazer grupos, unir essas pessoas, né? Porque é um momento que a gente tem de aproveitar o que todo mundo está aprendendo e cada um vai aprender de uma forma. Assim como cada um vai poder ensinar também de uma forma e não ensinar de um jeito regular. Eu trocando ideia com você, numa dinâmica que a gente está fazendo, a gente aprende muito juntas. E aí eu, como na visão de multiplicador e de avaliador, eu consigo ver essa troca e consigo saber, bom, esse grupo aprendeu mais, aquele lá não tanto. Então eu acho que essas dinâmicas, exposição, fazer com que as pessoas realmente vivam aquilo, né? Eu acho que pode agregar muito para todo esse processo e a gente consegue ter resultados muito mais precisos. E imediatos, né? Porque ali mesmo eu já vejo em qual nível de... Acho que quando você fala que você consegue medir se aquele grupo, aquele ou outro grupo aprendeu mais ou menos, acho que é interessante pensar, na verdade, na situação... o que eu, como facilitador, vou fazer para aquele grupo que eu estou sentindo que tem um déficit em algum ponto. Como é que ele vai reagir? Como é que a gente reage, né? Que é isso que a avaliação tem que fazer. Então, na verdade, assim, pensando dessa forma, a avaliação é muito mais desafiadora para quem está mediando, né, e tudo mais, do que para quem está lá fazendo. Não, e outra coisa, né? As pessoas elas definem, eu acho, a avaliação como um fechamento. E não é. A avaliação ela tem que ser feita antes, durante e depois. Não é isso, Rafa? E aí eu queria até que você, né, para ir fechando, a gente já falasse um pouco desse critério do antes, né? Durante, acho que a gente já falou, e depois falando um pouquinho do depois disso tudo. Então me fala um pouco dessa avaliação antes de tudo começar. Eu acho que era uma das mais importantes até para mostrar pra gente o cenário que todas aquelas pessoas que vão ser avaliadas estão. Se eu não sei como essas pessoas estão, eu não sei o que eu preciso fazer para que eu faça com que elas atinjam o que eu quero depois. Então, o nível de conhecimento que elas já trazem, a forma como elas preferem ser avaliadas, a melhor forma que eu vou passar aquele conteúdo para ela também. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão mais estratégica de saber como que esse público está agora, antes de eu pensar em qualquer coisa. Às vezes eu tenho na minha ideia, eu vou fazer um vídeo porque vai ser muito legal esse vídeo e eu vou avaliar desse jeito X. Mas se é um público que não gosta de assistir vídeo, se é um público que não tem acesso à internet para assistir um vídeo, sabe? Se ele não tem todos esses subsídios que ele precisa para receber o conteúdo, como que eu vou avaliar se eu também não conseguir passar essa informação para ele da melhor forma que seria para ele poder reter tudo isso? Né? Então, eu acho que esse panorama inicial é muito importante para a gente conseguir traçar realmente todos os caminhos e a gente conseguir seguir na direção mais acertada para isso. Né? Claro que podem ter muitos desafios ao longo do processo, mas também é uma forma de fazer com que a gente esteja preparado para saber o que a gente vai receber depois. Zé, e aí para fechar essa curva, né, do aprendizado, quer dizer, eu entendi onde o meu treinando está hoje e o que ele precisa melhorar. Durante, eu tenho essas percepções, seja presencial ou à distância, eu consigo medir um pouco isso, mas e o depois? Por que o depois é importante e de que forma eu posso fazer esse depois? Acredito que o mais importante do depois é na verdade, para o próprio treinando, né? Então, quando você tem um cenário onde você teve você teve lá um nivelamento lá para saber como é que você está no começo. Aí você passou por uma determinada experiência de aprendizagem, tanto à distância quanto presencial, não importa. E aí, lá no final, você conseguir perceber que você melhorou, sabe?
você vai conseguir ter dessa pessoa comportamentos diferentes, que é aquilo que a gente estava comentando de o comportamento influenciar diretamente o resultado, que é o ponto principal. E a gente está falando de resultado não só só de financeiro, sabe? É um negócio para a vida mesmo, né? Exato. De melhoria de resultado de tudo, né? Que ela vai executar. É a mudança mesmo de mindset, é pensar fora da caixa, trazer mais produtividade, resultados, né? Exatamente. Então eu acho que quando você consegue mostrar esse indicador para quem fez para quem participou da experiência, sabe? É muito rico pro aluno mesmo. Sem dúvida. Bom, pessoal, e assim, eu vou fechando por aqui, a gente poderia ficar mais horas e horas aí debatendo, mas o propósito do Cá Entre Nós foi justamente mostrar para você que, muito mais do que uma avaliação de reação, muito mais do que uma avaliação, uma prova escrita, ou um jogo, ou o que for, a gente tem que inspirar as pessoas a buscarem mudanças no seu comportamento, na sua forma de pensar, na sua atitude, e a avaliação é apenas um instrumento para tornar isso tudo possível. Então, como eu falei no começo, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados, é só colocar aí nos comentários que eles responderão para vocês. A gente fica por aqui. Zé, obrigado. Rafa, obrigado. E pode ter certeza absoluta que eles vão estar mais vezes aqui com a gente, no Cá Entre Nós, no Showcase, aonde for. Tá bom? Obrigada e até mais.